Olá, saudações a todos e todas que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Daniel Sombra, sou professor da Escola Cruzeiro do Sul e também da Escola Odete Marvão, da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Pará, SEDUC Pará. Também sou geógrafo da Universidade Federal do Pará. Bom, esse é um vídeo que vai ficar disponível aí na plataforma do YouTube. A todos que estão assistindo, deixo minhas saudações, sejam alunos, par de alunos, companheiros, colegas de trabalho, enfim. Mas o objetivo específico desse vídeo é servir como uma aula complementar nesse ano de 2020, período de pandemia que nós estamos vivendo ainda, que restringe a realização de aulas presenciais, e é uma aula específica para a turma do 9º ano da Escola Cruzeiro do Sul. Turma do 9º ano, que é do turno vespertino, e nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a urbanização, o fenômeno da urbanização no planeta, da industrialização, a relação entre esses dois fenômenos, né? Então, o pessoal do 9º ano recebeu aí já 2 cadernões de exercícios, né? E essa aula é um pouco para dialogar com o que a gente chegou a ver antes ainda da pandemia da Covid-19 impedir a realização das aulas presenciais e tem a ver e dialoga com o que foi repassado no cadernão da escola. Então, passou muito tempo, né, pessoal? O tempo passa, o tempo voa. Queria aí, antes, deixar saudações para alguns dos nossos alunos, né? Como o Douglas, a Luciana, a Luana, o Kleber. Dizer que estamos aí em setembro de 2020, passou um ano, o Flamengo tomou de 5 na Libertadores, né? Então, esse ano o Flamengo não vai ganhar nada, né? Não adianta aí essa turma chorar. Sei que tem muito flamenguista aí, mas esse ano vocês vão perder. Mas enfim, vamos ir para a aula. Preparei aqui uma apresentação para vocês. Vamos fazer com que essa aula seja um pouco mais breve, né? Deixa eu preparar aqui a apresentação. Pronto, está entrando aqui no modo de apresentação. Ok. Pronto, estamos aqui no modo de apresentação. Bem, pessoal, vamos direto ao ponto. Eu me lembro que ainda antes da gente ter as aulas interrompidas aí pela pandemia, a gente teve algumas aulas onde eu dizia para vocês que nessa série a gente vai falar de uma geografia do espaço mundial, uma geografia do mundo integrada. A gente relembrou que geografia tem a ver com relação entre sociedade, as pessoas organizadas, e natureza. Do ponto de vista da natureza, do ponto de vista dos elementos físicos, químicos e também biológicos do planeta Terra, o planeta Terra sempre foi uma totalidade. Como assim? Ele sempre foi um conjunto integrado, né? Os biomas e os ecossistemas eles se complementam. O planeta tem um ciclo de água, tem uma atmosfera, uma camada de gás que envolve todo o planeta. E existem várias ciências, como a geologia, a biologia, a geofísica, são ciências que estudam os fenômenos físicos do planeta que mostram como os ciclos de matéria, de energia, de água, eles alcançam a escala planetária. Mas do ponto de vista das sociedades, não sei se vocês assistiram à aula que eu deixei integrada para o 6º, 7º e 8º ano, né? Do ponto de vista da sociedade, o ser humano é uma espécie que surgiu ali na África e se espraiou pelos continentes. Quem quiser mais detalhes sobre isso, veja lá a aula que eu deixei para 6º, 7º e 8º ano, está no canal aí do YouTube. Algumas civilizações surgiram ao longo da nossa história, as civilizações sedentárias, né? Vocês já viram isso nas séries anteriores. A agricultura foi um fenômeno chave para esse fenômeno. Aí onde está o quadrado em vermelho é onde está o Egito atual, onde surgiu a civilização egípcia ao longo do Rio Nilo.
O quadrado verde, a civilização da Mesopotâmia. O quadrado roxo que surge agora é onde surgiu a civilização hindu. Aqui no quadrado amarelo, a civilização chinesa. Todas essas surgiram ao longo de grandes rios. Mais detalhes sobre isso, consultem aí a aula que eu deixei para as outras turmas no canal. Também tem os vídeos do professor Itamar muito interessantes que tocam nesse assunto. Aqui no quadrado azul, a gente já tem a área onde se espraiou o Império Romano, aulas que vocês também vão ver com o professor Itamar. Aqui no continente americano, tivemos outras grandes civilizações. Aqui no quadrado laranja é onde se desenvolveram os astecas, no Vale do México. No quadrado preto, Cordilheira dos Andes, os incas. Esse quadrado verde escuro, os maias. Aqui nesse quadrado azul marinho, onde se desenvolveu o Império Gana, um dos maiores impérios que a gente teve no continente africano. Aí, pessoal, nós estamos falando de grandes civilizações que surgiram em tempos distintos, às vezes semelhantes. Por exemplo, no período em que os maias estavam dominando aqui a América Central e a península de Yucatán, que hoje pertence ao México, é o mesmo período que o Império Romano dominava toda a Europa, o norte da África, e o Império Chinês entrava na sua segunda dinastia. Eram civilizações contemporâneas, mas que não sabiam da sua existência. Aliás, Roma e China tinham contatos muito esparsos. Ouviram falar uma da outra porque pelo menos estavam na mesma massa continental, mas tinham suas vidas independentes. Os maias já nem sabiam da existência dos romanos, dos chineses, e os romanos não sabiam da existência dos maias. Eram civilizações independentes, então nós podemos dizer que eram planetas independentes, mundos independentes, geografias completamente independentes. O fenômeno das grandes colônias, das grandes navegações, que vai iniciar a era do capitalismo comercial, é que vai conectar os demais continentes à vida do continente europeu. Os europeus irão dominar todos os outros povos. Eles irão fazer isso porque há uma transformação econômica na Europa. Os burgueses, são os comerciantes, eles começam a ter uma importância muito grande dentro do mundo europeu, que até então é um mundo feudal, organizado em torno de fazendas que são fechadas e autossuficientes, são chamados de feudos. Depois de um episódio de guerra, que são as cruzadas, começa a renascer o comércio. O comércio começa a tomar conta da Europa e os comerciantes precisam de mercadorias. Eles trazem mercadorias que as fazendas, os feudos europeus não produzem. E aí renasce o espírito comercial, interrompido por todo um período na Europa chamado de Idade Média. É atrás de mercadorias e é atrás de mercados consumidores e também força de trabalho para ser escravizada e produzir essas mercadorias que os europeus vão sair dominando o mundo. Mas nessa primeira fase do capitalismo, principalmente a costa ocidental da África e o continente americano vão ser as principais colônias. E aí nós vimos isso no 7º ano, particularmente eu vi isso com essa turma de vocês. No caso do continente americano, parte das colônias foram colônias de povoamento, assim, de expulsão de excedentes demográficos europeus, produção de pequenas agriculturas e de residências, mas a parte mais interessante para os europeus eram as colônias de exploração, principalmente México, Peru e o atual Brasil. Eram colônias que serviam para produzir riquezas apenas para os europeus e que foram muito lucrativas para os europeus. Nós vimos que esse contato foi muito traumático para os povos do continente americano, resultou num grande genocídio, resultou em muitas doenças, guerras e, em geral, os europeus escravizaram e dominaram os povos originários da América e também da África. Escravizaram esses dois povos e fizeram intercruzamentos entre eles.
O capitalismo comercial dura aí uns 200 anos. Aqui a gente tem o mapa das principais viagens feitas na época do que eles, europeus, chamaram de descobrimento. Na verdade, não era descobrimento, eles estavam invadindo terras de outros povos, de outras civilizações. Mas é aí, pessoal, nessa invasão, nesse domínio, que surge pela primeira vez uma geografia que une todos os países. Por quê? Porque a economia que está surgindo aí é uma economia comercial, é uma economia que interliga riquezas minerais, moedas, produtos agrícolas que vão ser produzidos em diversas partes do mundo e vai envolver um circuito comercial que envolve colônias europeias em todo o planeta. Então, essa é a origem do nosso tempo, do tempo que nós vivemos. A origem de uma geografia unificada. Aí não temos mais uma geografia de uma civilização que termina nos domínios daquele império. Com as caravelas, as cartas, as notícias, com as relações econômicas interligadas, o mundo todo vai passando a ser um só. E vai surgindo essa economia global que liga todos os lugares. As grandes características do capitalismo comercial, nós vimos isso no 8º ano, pessoal do 9º ano, só relembrar. Então, tivemos uma grande expansão marítima e comercial, monopólio comercial dos europeus, onde ficavam as metrópoles. O colonialismo era a grande característica, com colônias de povoamento e de exploração. Nós vimos ano passado, né, no 8º ano, que as colônias de povoamento acabaram dando origem a economias autocentradas e que se tornaram hoje países desenvolvidos. Estados Unidos, Canadá, Austrália também, a Nova Zelândia. A maioria das colônias de exploração, porém, se libertaram mais tarde e deram origem a países muito dependentes tecnologicamente dos europeus e das novas potências como Estados Unidos e Japão. Havia um protecionismo. A balança comercial era favorável para a Europa. Mas como é que isso funcionava? Ora, era simples. As colônias, elas exportavam tudo que era lucrativo, o verdadeiro lucro ficava concentrado nas metrópoles europeias. Mas para manter isso, a Europa passou a sustentar elites locais e regionais nessas colônias, compostas por brancos europeus e alguns misturados. Como assim misturados, professor? Alguns indígenas, alguns originais africanos, alguns originais aborígenes da Austrália e da Nova Zelândia, eles eram assimilados culturalmente pelos europeus, faziam casamentos interculturais e passavam a fazer parte do que a gente chama geralmente de uma elite crioula, né? Uma elite local branca misturada, que vai dar origem a um pouco do que somos nós. É uma parte dos povos explorados que vai passar a ser elite e vai exportar economicamente os seus lucros, mas em troca vai ter o poder de mando no local. Então, isso foi muito importante durante toda a colonização, ter alguém no local que mandasse e que garantisse essas estruturas de poder. Então, as elites locais que ficavam nas colônias tinham como compensação para estar nessas colônias o poder absoluto. E aí outra característica era o metalismo, né? A acumulação se dava principalmente em ouro e em prata, que eram os metais que representavam o valor do trabalho que era produzido, extraído através do comércio. Mas, gente, o que nós precisamos mesmo avançar na aula de hoje, para entender o mundo mais contemporâneo, é a segunda fase do capitalismo. A gente chegou a ver isso, veio a pandemia e interrompeu. O capitalismo industrial. O capitalismo industrial é a segunda grande fase do capitalismo. Ele começa na Inglaterra e se espraia. Lembrem que espraiar é um termo que a gente usa na geografia, quer dizer, no senso comum, se espalha, né, por todos os cantos do planeta. Qual é a diferença do capitalismo industrial para o capitalismo comercial? Pessoal, ele tem muito a ver com os personagens que agora vão mandar. São os burgueses.
Mas, professor, os burgueses já não mandavam no capitalismo comercial? Sim e não. Vejam que os burgueses, se vocês voltarem para as aulas de história, eles eram personagens secundários ali na Idade Média e que foram ganhando importância com o comércio. Mas o poder estava na mão dos fazendeiros, dos senhores feudais e da igreja. Esses senhores feudais trazem da Idade Média seus títulos de nobreza. Os estados nacionais que vão fazer a colonização do capitalismo comercial, Portugal, Espanha, principalmente esses dois, e de forma mais secundária, Holanda, Inglaterra e França, nessa primeira fase, eles vão ser estados que têm o apoio de burgueses bancando a economia, mas que são sustentados por classes que vêm do feudalismo europeu. O que é o rei? É um grande senhor feudal que tem o título de nobreza. Ele é um herdeiro daqueles fazendeiros feudais do passado. E a igreja católica, a grande força da Idade Média, ainda tem força aqui no capitalismo comercial. Os burgueses entram com dinheiro, passam a administrar as colônias, mas eles têm que sustentar esse Estado monárquico. Duas classes, é o clero religioso e a nobreza feudal aristocrática, que são anteriores ao capitalismo, que são do feudalismo. Aí começam a surgir uns tumultos, porque esse novo mundo que a gente está estudando aqui, é o mundo integrado das colônias, é um mundo cada vez mais comercial e mercantil, é o mundo dos burgueses, mas é um mundo onde quem está no poder político ainda são os nobres. Aí começam a acontecer tumultos, revoluções. Essa aqui, em 1688, século XVII, ainda na Inglaterra, é a Revolução Gloriosa. Vocês estão vendo uma animação aqui da Revolução Gloriosa, onde nós temos o Oliver Cromwell, líder dos burgueses, com a cabeça do rei. Foi a primeira vez que isso aconteceu na Inglaterra. Tem um filme muito bonito que conta essa história que se chama Morte ao Rei. Ganhou o Oscar de melhor ator há uns 5, 6 anos atrás. Pois muito bem. Foi a primeira vez na história europeia que mataram o rei. A Inglaterra virou temporariamente uma república, mas depois houve a restauração da monarquia, mas com uma monarquia mais simbólica, onde o rei representa o poder, mas quem passa a administrar o Estado é o parlamento. A Inglaterra ainda está assim até hoje. Foi a primeira revolta burguesa, apesar de que houve uma restauração. 100 anos depois, a gente teve uma revolução ainda mais pesada na vizinha França. Aqui nós temos o símbolo dessa revolução, que é a tomada de uma prisão política chamada de Bastilha. A Revolução Francesa foi uma revolta que envolveu burgueses e camponeses, mas os burgueses acabaram vencedores dela. Na França, a monarquia nunca mais voltou. Depois de 10 anos de episódios violentos, acabou assumindo o poder o Napoleão Bonaparte, que não era nobre, não tinha título de nobreza, nem o chamado sangue azul, entre aspas, dos nobres. A Revolução Francesa vai ser um turbilhão. Depois que o Napoleão assume o poder, ele vai dominar a Espanha, e na crise da Espanha, dominada por um vizinho republicano, desmonta todas as colônias que a Espanha tinha no continente americano. Ainda nesse período de turbulências, um pouco antes da Revolução Francesa, a gente tem a independência dos Estados Unidos, que se dá em um contexto em que burgueses dos Estados Unidos, os antigos migrantes que vieram da Europa, não só da Inglaterra, mas de vários cantos da Europa, se tornaram pequenos fazendeiros, pequenos comerciantes, e passaram a não mais aturar o pacto colonial, que sustentava os estados europeus, mas também essas classes parasitárias, né? A nobreza e o clero se sustentando basicamente com impostos e o poder político, enquanto que o poder econômico já estava nas mãos dos burgueses. Na síntese, pessoal, o que a gente tem aqui?
essas revoluções políticas, elas trazem a burguesia para o poder político. E uma vez no poder político, controlando esses estados nacionais, elas explodem de vez. Uma vez controlando agora as normas desses estados, elas conseguem fazer uma super revolução econômica. Qual é a diferença? O que a Revolução Industrial vai trazer de diferente em relação ao capitalismo comercial? Aqui nós temos uma posição muito diferente, porque agora os burgueses, no controle, eles vão passar a produzir de modo capitalista as mercadorias, e não mais apenas comprar. No capitalismo comercial, os capitalistas dominaram as praças produtivas do mundo, passaram a produzir excedentes, mas as técnicas agrícolas e muitas das formas produtivas ainda eram formas produtivas dos diversos modos de produção existentes nos lugares dominados. Não só o feudalismo europeu, mas os outros modos produtivos que existiam na África, na América, na Oceania e na Ásia. Agora, os capitalistas irão fazer uma produção em massa, utilizando para isso tecnologia. Eles já tinham, pessoal, tentado antes isso. Na época do Renascimento, Florença tentou fazer uma revolução industrial. Mas aí ela incomodou os senhores feudais, gerou uma guerra e a destruição de Florença. Em Flandres, uma região ali entre França e Holanda, e Luxemburgo, também houve uma tentativa de revolução industrial no século XVII, mas ela acabou também sendo derrotada politicamente. Na Inglaterra, após a Revolução Gloriosa, surgiu o contexto perfeito para que os comerciantes burgueses assumissem de vez a ponta de uma produção de mercadorias em massa. Essa Revolução Industrial começa desse jeito aí, selvagem que vocês estão vendo. Olha só, crianças trabalhando, mulheres trabalhando. Aqui no lado esquerdo, a gente tem uma animação que mostra, uma fotografia que registra esse tipo de trabalho, enquanto que aqui no lado direito a gente tem uma animação que está fazendo jus a uma greve. É nesse momento que surge o movimento sindical, as greves, a teoria marxista, a teoria anarquista. São grandes movimentos de contraposição ao capitalismo e que falam dos direitos dos trabalhadores. Mas espera aí, de onde vão surgir essas pessoas que vão ser o contraponto do burguês, que é o proprietário da indústria e dos meios de produção? Essas pessoas são os trabalhadores assalariados. Mas surgiram de onde? De onde vem esse povo? Pessoal, o que aconteceu na Inglaterra acabou sendo um esqueminha que se reproduziu pelos outros países do planeta. A Revolução Industrial começou na Inglaterra, ocorreu no século XVIII, e uma vez que os burgueses começaram a produzir em massa, o primeiro setor que passou a ter uma maquinofatura, uma produção de máquinas em escala, foi a produção têxtil. O que é produção têxtil? Produção de roupas. Por falar em roupa, estou com a camisa aqui do Remo, uma camisa muito bonita, né? Nem todo mundo vai concordar, mas a maioria vai concordar. Uma camisa bonita, camisa do Clube do Remo e tudo mais. Bom, a produção têxtil, a produção de roupas, foi como começou a Revolução Industrial Inglesa. No início, as roupas que eles produziam em massa, com grandes máquinas de costura, eram muito grosseiras e só serviam para vestir os escravos das colônias. Depois as máquinas passaram a se aperfeiçoar e passaram a produzir roupas que passaram a ser vendidas para as elites coloniais e depois as próprias elites europeias. E aí o que aconteceu? Os proprietários fundiários, antigos senhores feudais, que tinham ainda nas suas terras comunidades de servos, quer dizer, comunidades campesinas que viviam da agricultura, que estavam lá
há milênios que tinham a posse ancestral da terra, mas não eram proprietárias das terras. Essas comunidades foram expulsas. Por quê? Porque no modo de dominação anterior, esses fazendeiros utilizavam o poder de ser proprietários para forçar essas comunidades agrícolas a prestar tributos, a prestar serviços para eles. Uma parte da produção, produzir roupas, produzir armaduras. Quem assistiu a série lá Game of Thrones, né, que é uma fantasia que relembra a Idade Média. Como é que se produziam as armaduras? Quem produziam eram os ferreiros, quem produzia as roupas, os tecelões, quem produzia a comida, os agricultores, camponeses, tudo dentro dos limites dos feudos, sob o controle de determinado castelo, de determinado palácio. Com o capitalismo industrial, isso passa a não ser mais interessante para os proprietários fundiários. Eles querem agora vender matéria-prima para a indústria. Nesse primeiro momento da Inglaterra, a indústria é a indústria de roupas. Então, eles querem ter ovelhas para produzir lã. Então, ocorre uma lei na Inglaterra chamada de Field Enclosure, é o cercamento dos campos. Os camponeses que não têm propriedade da terra são expulsos violentamente. E aí o campo inglês passa a ser totalmente despovoado e ocupado por ovelhas. Essas ovelhas, esses grandes pastos, vão precisar de menos mão de obra. E aí vai se gerar matéria-prima para essas indústrias nascentes do capitalismo industrial inglês e depois europeu. Todo o campo rural passa a ser habitado por pastos e ovelhas. E essa mão de obra expulsa do campo, vai trabalhar na cidade, sem qualificação, sem estudo e sem propriedade, e nem direito algum. Então, a industrialização vai gerar um segundo fenômeno, que é a urbanização. Essas animações aqui, essas duas charges, são para nos lembrar a origem desse pessoal que vai trabalhar na indústria sem posse nenhuma e por isso vai aceitar o salário que os burgueses industriais vão pagar, um salário baixo, para poder gerar lucros para as indústrias. O povoamento das cidades ocorreu dessa forma na Inglaterra. E esse processo se espraiou ao longo do mundo. Essa aqui é a cidade de Londres no século XIX. É uma cidade que vocês podem ver lá no fundo, muita fumaça das indústrias. Era uma cidade suja, uma cidade de aglomeração, muitas doenças, e de uma mão de obra, primeiramente, vinda da própria Inglaterra, a ilha da Inglaterra, com Escócia e País de Gales. Depois, esse mesmo processo os ingleses fizeram na Irlanda, despovoaram todo o campo irlandês na base da violência, e aí os trabalhadores irlandeses, antes camponeses, viraram mão de obra industrial na Inglaterra. Depois, as indústrias inglesas precisavam de mais matéria-prima. Aí a Inglaterra invadiu a Índia e destruiu toda a agricultura da Índia e transformou a Índia inteira em pasto para ovelha. Por isso, mais tarde, no século XX, o Gandhi, que é o líder da independência indiana, vai vestir só túnicas de lã. É uma crítica ao passado colonial, ao que a Inglaterra fez, naquele momento não era passado, era presente, né, com a civilização indiana.
Pois bem, essa fase do capitalismo industrial, ela vai atingir a América Latina, mas a América Latina passa por esse momento pela independência dos seus estados nacionais. Então ela vai viver um imperialismo, desculpe, informal, com a Inglaterra dominando as transações financeiras desses países. Enquanto que agora a África, como um todo, não só a África Ocidental, mas e a Ásia, vão ser os países principais colonizados nessa segunda fase. Aí nós temos aqui duas charges clássicas, né? Uma do Pólipo, que é um crítico inglês, mostrando aí a África toda cavada e os recursos acumulados nos Estados Unidos, Canadá e na Europa. E essa aqui é uma outra charge clássica de um jornal francês do século XIX, a China em forma de pizza, sendo toda dividida entre as potências coloniais aí. Inglaterra, Rússia, Japão, França e Inglaterra, Rússia, Japão, França e Alemanha. Foi um momento em que a China foi invadida, humilhada, perdeu uma guerra para a Inglaterra e foi repartida entre as grandes potências. Com esse processo, pessoal, em diferentes tempos, cada um dos países colonizados, que depois vão virar independentes, com muita luta, eles vão acabar reproduzindo o que aconteceu na Inglaterra. Mais tarde, vocês no ensino médio vão ver o caso específico da Amazônia, onde a gente também teve um êxodo rural. Só que isso ocorreu depois. O mundo inteiro passou pelo mesmo processo em diferentes tempos. E aí a gente precisa ter cuidado, sabe, com alguns raciocínios aqui. Olha só essa animação aqui. Da floresta, que passa a ter uma vilinha, que vai virando uma cidadezinha, até virando uma metrópole. Dependendo da dinâmica do lugar, isso pode ter ocorrido ao longo de 1000 anos. Mas aqui na Amazônia, em alguns lugares, como no Sudeste paraense, nas áreas de fronteira, isso ocorreu em 10 anos. Às vezes de uma forma muito rápida e muito violenta. Então, não necessariamente os lugares obedeceram a mesma ordem de tempo. E não necessariamente toda vilinha tem que virar uma metrópole. Às vezes ela é esvaziada e vira um vazio de soja, um vazio de pasto para boi. Porque a lógica do êxodo rural, ela se espraiou e continua dominante no mundo de hoje. A ONU estima que em 2030 já 98% da população do planeta será urbana. Ela vive em cidades. Ah, mas é legal todo mundo viver em cidade? Poderia ser, mas são espaços cada vez mais apertados, enquanto que as grandes áreas do planeta inteiro estão virando grandes fazendas de soja, de pasto para boi, de milho. Isso seria muito legal. Algumas pessoas podem pensar, é bom, professor, porque produz alimento. Gente, desde os anos 70, nós no planeta Terra já produzimos comida suficiente para todos os habitantes do planeta. Havia um geógrafo falecido já, chamado Josué de Castro, que escreveu um livro muito famoso chamado Geografia da Fome, o dilema entre o pão e o aço. José de Castro levantou estatísticas e descobriu que tanto o Brasil, nos anos 70, como o mundo, já tinham tecnologia e já produziam alimentos suficientes para alimentar toda a população mundial. Hoje, em 2020, nós somos, no mundo, 6 bilhões de pessoas. É muita gente. Mas o mundo inteiro produz alimentos para alimentar 20 bilhões de pessoas. E mesmo assim não alimentamos nem 6, porque desses 6, 2 bilhões passam fome. Vivem com menos nutrientes necessários por dia
do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E para onde vai toda essa comida que a gente produz? Olha, boa parte dela vira lixo. Um dos grandes problemas ambientais que a gente tem no mundo de hoje, a produção enorme de lixo. As cidades crescem hoje de uma forma acelerada na África, na China, na Índia e na América Latina, completando um mundo que já é urbanizado na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. A forma de urbanização tem sido essa, na base do êxodo rural, com as grandes fazendas do mundo expropriando, desterritorializando as comunidades tradicionais e o que ainda resta de patrimônios florestais intactos, às vezes sustentados por civilizações anteriores ao capitalismo que querem resistir com o seu modo de vida tradicional. Isso não é um debate de ontem, pessoal, é um debate de hoje, do mundo. Desde 2018, nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, taxas recordes de desmatamento. Não só no Brasil, mas no Congo, na Indonésia, na Austrália. São os últimos grandes patrimônios florestais do planeta. E, enquanto isso, as cidades que estão surgindo são cidades como é a nossa Belém. Uma cidade precária, uma cidade em que há alguns condomínios com um padrão de vida, um padrão aceitável, com um padrão confortável, mas cercados por periferias onde a maioria da população mora em condições precárias. Pontos importantes, então, pessoal. No capitalismo industrial, a burguesia não só tem um poder econômico, mas ela assumiu o poder político. Então, os estados, os governos, passam a ser governos burgueses. E aí, o que resta ainda de forças do antigo feudalismo vai ficar muito no campo da cultura mesmo, né? Os títulos de nobreza, a força ainda da religião, mas agora a burguesia tomou o controle político que ela não tinha no capitalismo comercial. A agricultura se tornou subsidiária da indústria produzindo matérias-primas. Num primeiro momento, ela não tem tecnologia para isso, então ela vai ter que ampliar gigantescamente as áreas produtivas. Depois, a Revolução Industrial vai produzir tecnologia que vai voltar para o campo, produzindo uma chamada Revolução Verde. E aí a agricultura vai se acelerar. São os tempos que nós vivemos hoje. As comunidades campesinas, né, os ribeirinhos, os quilombolas, os aborígenes, os indígenas, eles são oriundos de outros modos de produção, elas são cada vez mais desterritorializadas. E essa desterritorialização, chamada de êxodo rural, produz a massa de trabalhadores que vai trabalhar na indústria e no comércio nas cidades. Esse processo ocorreu inicialmente na Inglaterra, mas ele se espraiou. É um fenômeno que vem se reproduzindo no mundo inteiro. Durante essa fase do capitalismo industrial, os continentes que foram principais alvos da colonização, que agora ganhou a forma de um imperialismo, foram a África e a Ásia. Tudo bem, pessoal? Então, agora nós entendemos as origens mais próximas desse mundo integrado economicamente e muito urbanizado de uma forma desigual pelos diversos cantos do planeta. Vamos aí, então, agora refletir um pouco sobre isso nas questões do cadernão. E aí, qualquer dúvida, me acessem pelas redes sociais e vamos conversando até a próxima aula. Ok? Agradeço a atenção e muito obrigado.